Havia uma antiga mansão abandonada na periferia da cidade. Diziam que ela era assombrada por espíritos malignos que vagavam pelos seus corredores sombrios. Um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar a mansão numa noite de lua cheia, em busca de emoções fortes. Ao entrarem na mansão, logo sentiram uma atmosfera pesada e arrepiante. Portas rangiam e sombras dançavam pelas paredes. À medida que exploravam os cômodos, ouviam ruídos estranhos e sussurros fantasmagóricos ecoando por todos os lados. Conforme avançavam, um membro do grupo desapareceu misteriosamente. O terror tomou conta dos restantes, que agora se perguntavam. Era uma vez uma pequena cidade que tinha uma rua misteriosa chamada Rua 49. Os moradores sempre evitavam falar sobre ela, pois acreditavam que a rua era amaldiçoada. Diziam que quem se aventurasse por ali nunca mais seria o mesmo. Um grupo de jovens curiosos, liderados por João, decidiu desvendar o mistério da Rua 49. Em uma noite escura e tempestuosa, eles se reuniram e partiram para a aventura, munidos apenas de lanternas e coragem. Ao chegarem na rua, sentiram uma atmosfera sombria e arrepiante. As casas estavam em ruínas, e a vegetação crescia de forma desordenada, como se a natureza tentasse tomar conta do lugar abandonado. Conforme avançavam pela Rua 49, ruídos estranhos ecoavam ao redor deles. Sombras dançavam pelas paredes das casas vazias e o vento sussurrava segredos inquietantes em seus ouvidos. À medida que adentravam mais fundo, um dos membros do grupo desapareceu sem deixar rastros. O medo cresceu, mas eles continuaram determinados a desvendar o mistério. Enquanto exploravam, descobriram que cada casa na Rua 49 tinha uma história de horror para contar. Tragédias inexplicáveis, aparições espectrais e eventos sobrenaturais perturbadores. Parecia que a própria rua guardava lembranças macabras do passado. À medida que a noite avançava, o grupo percebeu que algo estava errado. A rua parecia ter uma vida própria, como se quisesse mantê-los presos ali para sempre. O terror se instalou e eles perceberam que estavam em perigo real. Em um momento de desespero, tentaram voltar, mas a rua parecia mudar constantemente, desorientando-os. Estavam presos em um labirinto de horror. Finalmente, encontraram uma antiga placa de aviso que indicava que a Rua 49 estava condenada por motivos desconhecidos. Aquilo só aumentou o pavor que sentiam. O grupo lutou para encontrar uma saída, enfrentando forças sinistras e pesadelos assustadores. Alguns deles foram separados, e o desespero aumentou ainda mais. Quando o sol finalmente começou a nascer, encontraram-se de volta ao início da rua, como se estivessem presos em um ciclo interminável de horror. Nunca mais conseguiram sair da Rua 49, e seus corpos nunca foram encontrados. A notícia do desaparecimento do grupo abalou a pequena cidade, e todos aprenderam a lição de nunca se aventurarem naquela rua maldita. A Rua 49 permaneceu como um símbolo do terror, um lugar que nenhum morador ousava se aproximar, deixando-a condenada a perpetuar seu enigma sombrio e sinistro. Numa noite de lua cheia, um grupo de amigos decidiu acampar na praia para aproveitar as férias de verão. Eles escolheram uma praia isolada com uma beleza natural encantadora, mas pouco conhecida e distante da cidade. Ao chegarem, tudo parecia perfeito, com o som suave das ondas quebrando na praia e a brisa do mar refrescante. Montaram as barracas, acenderam uma fogueira e começaram a contar histórias de terror, rindo da ideia de assombrações em um lugar tão paradisíaco. No entanto, à medida que a noite avançava, eles começaram a perceber coisas estranhas. Sombras misteriosas pareciam se mover entre as árvores próximas. Alguns dos amigos afirmavam ter ouvido sussurros inquietantes ao vento, embora outros os desacreditassem como meras ilusões. À meia-noite, a lua brilhava intensamente, mas a luz parecia tornar-se mais pálida e distorcida, criando uma atmosfera assustadora. Foi quando eles avistaram uma figura indistinta na beira da floresta. Parecia ser uma mulher vestida de branco, com longos cabelos negros esvoaçantes. Curiosos e ao mesmo tempo apreensivos, alguns membros do grupo decidiram investigar a figura. No entanto, conforme se aproximavam, ela desaparecia entre as sombras, deixando-os perturbados e perplexos. O clima de medo se instalou no acampamento, mas eles tentaram se tranquilizar,
atribuindo aquilo a meras ilusões causadas pelo ambiente. Contudo, o terror estava longe de acabar. No meio da madrugada, enquanto todos dormiam, um dos amigos acordou abruptamente com uma sensação de frio intenso. Olhou ao redor e viu uma sombra escura e sinistra movendo-se silenciosamente pela areia. Sem hesitar, acordou os demais. Mas quando eles olharam na direção indicada, a sombra havia desaparecido. Agora, todos estavam convencidos de que algo sobrenatural estava acontecendo. Decidiram se manter unidos, abraçando a fogueira como única fonte de luz e calor. Naquele momento, a figura da mulher de branco surgiu novamente, dessa vez mais perto do acampamento. A mulher parecia flutuar em direção a eles, com um olhar vazio e enigmático. Uma sensação de terror absoluto tomou conta do grupo, que tentou desesperadamente afastá-la com gritos e pedras. Mas ela parecia intocável. De repente, a figura se dissolveu na escuridão, deixando-os em um silêncio tenso. A praia voltou a parecer calma, mas o medo persistia em seus corações. Assustados e sem entender o que haviam testemunhado, decidiram deixar a praia antes do amanhecer. Desmontaram as barracas às pressas, partiram sem olhar para trás. Nunca mais ousaram voltar àquela praia isolada. O mistério da mulher de branco e o terror inexplicável que sentiram naquela noite permaneceram como uma lembrança assombrada em suas mentes, reforçando a crença de que a praia guardava segredos sombrios e insondáveis. Numa cidade tranquila, havia um parque que costumava ser o local favorito das crianças para brincar. Porém, um acontecimento macabro mudou para sempre a atmosfera alegre do lugar. Certo dia, um grupo de crianças curiosas decidiu explorar a parte mais afastada do parque, onde havia um bosque denso e sombrio. Eles haviam ouvido boatos sobre uma antiga lenda que cercava aquela área, mas ignoraram os avisos e se aventuraram naquela direção. Conforme avançavam pelo bosque, notaram que as árvores pareciam ganhar vida, seus galhos retorcidos formando figuras ameaçadoras. O céu ficou nublado e uma densa neblina começou a se formar ao redor deles, dificultando a visibilidade. À medida que adentravam mais fundo no bosque, os risos e brincadeiras das crianças deram lugar a um silêncio perturbador. Eles começaram a sentir uma presença sinistra os observando, e cada passo parecia ecoar como um trovão naquela floresta assustadora. De repente, ouviram um som estranho vindo de uma clareira adiante. Curiosos, se aproximaram cautelosamente e ficaram horrorizados com o que encontraram. No meio da clareira, havia uma antiga sepultura, coberta por teias de aranha e musgo. As crianças recuaram em choque, mas antes que pudessem fugir, algo emergiu do solo. Era a figura de uma criança pálida e vestida com roupas antigas, olhos vazios e arrepiantes. Era o fantasma de uma criança que havia sido sepultada ali há muito tempo. O terror se apoderou do grupo, e eles tentaram correr, mas se viram presos dentro do bosque, como se estivessem em um labirinto sem saída. O fantasma da criança os perseguia, emitindo risadas assombrosas e fazendo objetos se moverem ao seu comando. O parque, outrora um lugar de diversão e felicidade, se transformou em um cenário de pesadelo. As crianças estavam aterrorizadas, sem saber como escapar daquele terrível espírito que agora os assombrava. Finalmente, com muita coragem, um dos membros do grupo enfrentou o fantasma, implorando-lhe que os deixasse em paz. Para surpresa de todos, o espectro parou e pareceu olhar profundamente nos olhos do corajoso jovem. Então, o fantasma murmurou palavras inaudíveis, antes de desaparecer na névoa densa. A atmosfera sinistra que tomava conta do parque se dissipou lentamente, e a paz retornou ao local. Desde esse dia, o parque nunca mais foi o mesmo. As crianças que testemunharam o terror nunca esqueceram o que aconteceu naquele bosque sombrio. O lugar foi evitado por todos, e a lenda do fantasma da criança Assombe assombrava. Finalmente, com muita coragem, um dos membros do grupo enfrentou o fantasma, implorando-lhe que os deixasse em paz. Para surpresa de todos, o espectro parou e pareceu olhar profundamente nos olhos do corajoso jovem. Então, o fantasma murmurou palavras inaudíveis antes de desaparecer na névoa densa. A atmosfera sinistra que tomava conta do parque se dissipou lentamente, e a paz retornou ao local. Desde esse dia, o parque nunca mais foi o mesmo. As crianças que testemunharam o terror nunca esqueceram o que aconteceu naquele bosque sombrio.
O lugar foi evitado por todos, e a lenda do fantasma da criança assombrada passou a ser contada pelos moradores da cidade, garantindo que o parque permanecesse como um local sombrio e sinistro, marcado pelo horror que se escondeu entre as árvores daquele bosque misterioso.